Fala pessoal, aqui é o Rafael Linardi, né? E nesse vídeo eu vim trazer um questionamento que algumas pessoas me fizeram sobre, né, se eu tenho uma dívida de cartão de crédito, se eu tenho uma dívida de cheque especial, o que é que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso investir ou eu preciso começar a pagar minhas dívidas, né? Então a enquete ficou um pouco com alguns resultados diferentes. Quando eu falo de dívida, eu estou falando daquela dívida do cartão de crédito, que às vezes você não consegue pagar o total, daqueles juros do cheque especial que você entra, tá? Então eu estou falando desse tipo de dívida. Então vamos lá. Se eu fosse economista, né, eu iria todos os economistas, consenso, vão dizer para você pagar a sua dívida primeiro, tá? Do que investir. Isso é o básico, certo? Sendo que o que a gente sabe, tá? Primeiro, você precisa ter consciência de quão grande é a sua dívida. Como é que você tem consciência disso, né? Eu preciso colocar numa planilha. A outra coisa é que existem dívidas de cartão de crédito, dívidas de cheque especial, que são muito altas. Se elas são muito altas, esse juros ele é muito alto, eu preciso diminuir esse juros se eu não tenho dinheiro para quitar. Então como é que eu faço isso? Muitas vezes eu vou pegar um empréstimo consignado que tem 0,9% ao mês de juros ou 1% ao mês de juros, tá? E vou quitar essa dívida e vou esquecer aquele cartão de crédito um tempo, vou deixar ele na gaveta, guardado, sem mexer nele, tá? E aí você quitou a tua dívida que tu tinha e pegou um juros muito mais baixo e conseguiu quitar. E aí eu vou, diferentemente dos economistas, tá? Eu vou falar o que aconteceu comigo. O fato de eu já ter 37 anos e ter deixado a bola de neve crescer um pouco, tá? Ou seja, as minhas dívidas, né? Apesar de eu ganhar muito bem, eu gastava muito, né? Não tinha um controle financeiro tão bom. Então, dentro do meu contexto, né? Eu vou colocar o que aconteceu comigo. Eu comecei a guardar dinheiro, né? Comecei a ler sobre educação financeira e comecei, ao mesmo tempo, a quitar as minhas dívidas. Eu comecei a fazer as duas coisas. Rafael, por que é que tu fez isso? Porque eu me olhei com 37, 38 anos e eu não tinha dinheiro guardado, né? E a gente tem dois fatores muito importantes que você precisa identificar, né? Primeiro, se acontecer algum imprevisto muito grande na tua vida e tu precisar desembolsar um dinheiro. Hoje eu durmo muito melhor, né? Pelo fato de saber que eu tenho um colchão financeiro bom comparado do que se eu não tivesse nenhuma dívida comparado ao que eu tinha 3 anos atrás, que eu só tinha dívida, assim, né? Tinha muita dívida, tá? Era desorganizado financeiramente, né? Então a primeira coisa é isso, tá? E aí, nesse caso, eu vou contar uma história pra vocês. Em março de um pouquinho antes da pandemia, mais ou menos ali no comecinho, dia 2 de março, a minha mãe descobriu um tumor na coluna, tava com dormência nos braços, tava com dificuldade de andar. E aí a gente levou ela no neurocirurgião e ele disse que ela fez uma ressonância, ela tava com tumor de coluna. E ele disse que a cirurgia dela era urgente, mas o plano, que era um plano muito bom aqui de Fortaleza, plano da Petrobras, né, cobria, certo? Toda a parte do cirurgião, mas não cobria o anestesista. E como eu trabalho na área, eu fui conversar com a anestesista. Ela, olha, Rafael, são 12 horas de cirurgia, uma cirurgia na coluna, tua mãe vai ficar em decúbito, né? Vai ficar pronada. Então eu já comecei a imaginar que vinha um valor alto de anestesista. O valor dos anestesistas foram em torno de 18 mil reais para pagar de um dia para o outro. Aí tu imagina, se num momento desse eu não tenho um valor financeiro para arcar, o que é que eu vou fazer? Eu vou vender o carro, eu vou fazer outra dívida. Então o fato de eu já ter um colchão financeiro foi tranquilo, entendeu? Isso me fez ter uma tranquilidade no momento, pagar, depois minha mãe entrou com reembolso e conseguiu até um valor de volta, mas assim, só para vocês entenderem que existem esses dois tipos de realidade. E o fato disso ter acontecido me deu mais gás para eu começar a poupar mais, a investir mais, a estudar mais sobre isso e a mudar realmente a vida financeira da minha família, tá? Trabalho, que é o principal, né? Que realmente dizem que nos 7 primeiros anos ele, né, de investimento, ele é o grande, ele faz a roda girar e depois os juros compostos vão fazer a roda girar muito mais do que o teu próprio trabalho, né? Foi ele que proporcionou, no caso, eu consegui pagar, junto com a minha irmã, a anestesia da minha mãe, né? A própria cirurgia dela, tá? Então, para resumir, tá? No meu caso, funcionou eu juntar e pagar minhas dívidas, que hoje eu ainda tenho algumas parcelinhas lá de trás que eu ainda pago e vou amortizando, né? E vou tirando esses juros e consigo ao mesmo tempo guardar dinheiro.
tá? Porque vocês vão ver que essa fase do investir, com o tempo, é cada vez mais prazeroso, né? Você vê o dinheiro trabalhando para você enquanto você não está no consultório, enquanto você está com seu filho, correndo, jogando bola com ele. Então, pessoal, o meu conselho é que vocês comecem com 5, 10, com 100 reais. Porque daqui a 5 anos você vai desejar ter começado hoje.